E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aí de Baki-Hanma, segunda temporada, o melhor Baki vs Ryujiro, que por sinal, finalmente, um episódio com relação a Baki vs Ryujiro que conseguiu me empolgar, conseguiu me manter dentro da história e não teve a narrativa cortada. Como a gente sabe, estão cortando tanto capítulo, tanta coisa, que a narrativa fica meio picotada e as coisas ficam meio tediosas, porque você simplesmente tá vendo as coisas aleatórias acontecendo e tá pegando uma história toda picotada. Então a narrativa ela não se completa, não deixa você se envolver com a coisa. Mas aqui não, aqui foi diferente e ela se envolveu com a gente. E o que a gente vê é que a luta chega no seu auge. Vamos vendo aí a luta ficando cada vez mais insana, é legal pra caramba. Inclusive temos ali o momento do Nunchaku, né, do Dress, né, que é usado pelo Ryujiro, Baki girando, e essa cena até é fluidazinha, é legalzinha, é bem feitinha, vai girando rápido pra caramba, e a gente vai vendo como é insano os Ramas, né, como a habilidade dele está em outro nível. Inclusive o próprio Ryujiro chega e diz: Baki, se protege, Baki, se cuida, Baki, não pode acabar agora. E o Ryujiro tá se empolgando, o Ryujiro finalmente tá perdendo esse medo, né, esse problema que ele tinha. Ele é literalmente o Saitama da sua época, né, porque Saitama é o mangá de agora, mas antigamente já teve o Ryujiro, que tinha o mesmo problema, né, a mesma depressão aí por conta de que é tão poderoso, tão forte, que não consegue ter paz, velho. A sua vida é uma eterna escuridão. E a gente vê que Baki fazendo com que ele pudesse exalar e mostrar tudo de si, e poder fazer qualquer coisa, é muito legal pra ele. Inclusive ele vai batendo o Baki ali no carro, né, destruindo o Baki pra caramba, mas no final o Baki faz um bonequinho pra ele, mostrando quão habilidoso e rápido o Baki tá. O seu filho evoluiu muito. E não só para por aí, né, porque a gente vai vendo um pouco da história de Ryujiro, enquanto o Baki e o Ryujiro lutam lá, que é uma luta insana pra caramba, que mostra ali o Ryujiro no topo de tudo, está além de tudo. O cara chegou num nível tão absurdo que simplesmente o Ryujiro, ele se sente sozinho, isolado, mas agora não mais. Alguém se aproximou aí desse topo. Se ele estava no topo do Everest lá, alguma outra pessoa chegou e agora ele não tá mais sozinho, e isso vai revigorando cada vez mais ele. E em todo momento da luta ali, era como se Baki fosse abraçar ele, era uma conexão sendo criada entre pai e filho ali. Agora, vamos ser sinceros, toda essa ideia aqui final, ela é boa. O grande problema é que ela faz com que você perdoe muitas coisas imperdoáveis. Aí entra a questão do, é ficção, beleza? São escolhas, né? São escolhas de roteiro, mas eu não perdoaria o Ryujiro de jeito nenhum. E o Ryujiro faz coisas muito terríveis, inclusive temos um aí que não perdoou e nunca vai perdoar. Esse aí não vai perdoar nunca. Jack Hanma nunca vai perdoar ele. Ele é fruto de um estudo, então obviamente isso não vai acontecer. Mas o fato é que a gente até mesmo vê que o próprio Baki, né, naquela situação toda, é repreendido, assim como o Ryujiro, pela Kozue. A Kozue aparece ali e já começa a dizer: que baixaria é essa aqui? Vocês ficam aí, um batendo no outro, pra lá e pra cá, e não se decide. Você quer se matar ou quer lutar? Pelo amor de Deus, decidam-se. Porque realmente é o que acontece, né? Ela começou a perceber que estava entediante. Até mesmo ela diz: tá tedioso assistir isso aqui. Porque literalmente eles estavam conversando, briga um pouquinho, conversa, briga um pouquinho, conversa, e isso se tornou rotineiro ali naquela luta. E no final das contas, pelo que dá a entender, simplesmente eles estavam começando a se conectar de tal forma que a luta não era tão importante mais. O que era importante era eles se conectar como família. Inclusive a gente vê muito mais disso sendo aprofundado agora. E aí, do meio dessa história toda, a Kozue entra para intervir e dizer: se decidam o que vocês querem fazer. Se vocês querem se matar, se matem logo, pelo amor de Deus. Mas até o próprio Baki se toca, né, que na verdade não é bem isso. Ela tá tentando parar aquela confusão ali, porque no final das contas simplesmente os dois estão briguinha de quem tem a razão. Não é uma luta em si, tá realmente uma briguinha de quem tem a razão. Porque no final das contas, toda aquela raiva, aquele ódio que o Baki tinha, porque ele matou minha mãe, porque ele não me amou, Baki deixou isso tudo para trás e simplesmente perdoou tudo que o Bai fez.
Literalmente o pai dele se tornou como um pai comum para ele. Ele chegou numa força tão grande que ele começou a entender que esse cara aqui tá sofrendo porque ele é forte demais. E por ele ser forte demais e por ele ter ficado forte demais, eu consigo entender isso. E aí ele resolveu perdoar o pai, né? E o interessante também é que a gente vê que tem um momento que Baki começa a lutar lá, que é massa pra caramba, tem uma animação fluida finalmente. Inclusive muda até o traço da animação. E isso deve ser por conta que foi contratado uma pessoa por fora para fazer essa parte. A mesma coisa como aconteceu lá com Piccolo versus Baki logo no final. Então foi legal de ver, empolgou pra caramba esse episódio, foi bem da hora. A gente vê que a Kuzuo tá ali no meio, né? A pancadaria rola com ela junto. E até mesmo ser dito, né? No final das contas é algo natural, o pai e o filho brigarem, entrarem em conflito. E até mesmo se fala, esse é o modelo que todos devem seguir. O filho se impor contra o pai se impor contra o filho. É uma fase do amadurecimento. Uma hora vai chegar e o filho vai querer tomar suas próprias decisões, né? Mas obviamente a gente não tá falando de filho catarrento que vive dentro de casa o tempo todo, não ajuda na casa, não paga nada e ainda quer botar moral. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de o filho amadurecer até certo ponto, até ele impor algumas coisas. Ele falar, ter sua voz e o pai ouvir isso. E ter aquela briga, né? Aquela briga que simboliza toda a conexão entre pai e filho e o desenvolvimento deles, de como eles vivem. Mas no final das contas, a gente vê que a pancadaria começa e Baki entra numa enrascada, né? Porque o Jiro chega, dá uma pancada na cabeça dele, o mesmo movimento que ele usou para matar a mãe de Baki. Inclusive ali fica até lembrando, né? De que a mãe de Baki morreu dessa forma e tal, e é bem tenso toda a situação. Mas enfim, esse foi um episódio que eu curti pra caramba, esse foi bem legal, me animou bastante. Que ele animou porque teve mais luz. Não, animou porque ficou melhor. O que cortaram foi algo tão simples. O que cortaram, pra vocês terem ideia, foi um momento que lembra Baki caindo lá do penhasco, que o Jiro jogava ele no penhasco. Mas tudo tem a ver com a explicação de que, tipo, se proteja, se torne forte. Então não é algo que falta, não é algo que deixa desconexo, é completamente entendível cortar. E foi um corte muito pequeno, não foi um corte grande, então ficou muito melhor esse episódio porque literalmente ele foi adaptado e bem adaptado, sem cortar nada, sem ficar cortando coisas absurdas como aconteceu nos episódios anteriores. Meu Deus, eu critiquei pra caramba e a culpa não foi nem minha, é porque os caras fizeram mal feito mesmo. Mas enfim, foi muito bom esse episódio, gostei pra caramba e vamos pro episódio final, né? Já já eu lanço o vídeo aí. Valeu, falou, fui!